Está no ar Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Jay Silvano, um dos destaques da cena roqueira, cena folk aqui de Porto Alegre. Tu é da Zona Norte, é isso? Sim, eu sou aqui de Porto Alegre e me criei no bairro Sarandi, onde meu avô veio de Santa Maria nos anos 60, comecinho dos anos 60, 59, 60, e me criei ali. Não nasci exatamente ali. Quando eu nasci, minha mãe e meu pai moravam perto da minha outra avó, lá no Partenon. Mas tipo assim, eu nasci e eles vieram pra perto da... O Partenon, que é um reduto do rock, né? Sim. Gaúcho, do samba rock, né? Sim, então tu já, de alguma maneira já estava meio encomendado isso, né? Exatamente. É. E nasci ali no Clínicas, né? Rio Branco, ali perto do Bonfim. Aí o nome era para ser Rodrigo, meu pai, com toda a sua delicadeza do caminho do Clínicas até o... Rodrigo Silvano seria o nome do rapaz. E ele tinha colocado esse nome, né, Jason, na conversa com a mãe, mas tinha ficado por Rodrigo. Já estava ganhando presente em nome de Rodrigo. Uhum. Ele caminhando até o cartório ali, aqui do lado do túnel, Senair, Dair, a quarta zona ali. Ali do túnel da Conceição? Isso. Na esquina maldita. Que vai entrar, cartório, isso, que vai entrar. E aí ele achou uma boa ideia ser Jason. Tá bom, era uma sexta-feira 13 e tal. José Jason é o nome. Tem o meu colega, né, jornalista, Jason Lisboa, que agora está na Rádio Gaúcha, da área esportiva, né? É o segundo Jason que eu ouço falar. Jason. E aí, como artista, é Jay. Ficou. A banda que eu fazia parte, a General Bonimores, que é uma banda de Passo Fundo, todo mundo tinha nome pequeno. Era Chico, Dig, Zé, Tem que ser rápido. Guto e eu, Jason. Eu já era um pouquinho mais velho que os guris, assim, né? 3, 4, 5 anos mais velho que o mais novo. E aí eu pensei, não, vou... Eu tinha esse apelido. Foi encurtar o negócio. E algumas pessoas me chamavam assim. E tinha umas amigas que me chamavam de Jay, meio uma coisa de brincadeira, e eu abreviei o nome e no fim ficou o nome artístico. Tu mencionou Passo Fundo, né? Tu foi criado aqui no Sarandi ou tu já se mudou para Passo Fundo? Não, eu morei minha vida inteira aqui em Porto Alegre e aos 23 anos eu fui, na verdade quando eu fui estudar, eu fui para São Paulo, estudei em São Paulo e... Aí teve uma temporada em São Paulo. Isso, quando eu saí da casa da minha mãe a primeira vez eu fui para São Paulo, fui para dentro da casa da minha mãe, fui para a faculdade. E Passo Fundo passou depois na minha vida. Em São Paulo tu foi estudar o quê? Eu sou bacharel em teologia. Que legal. Era o lance tem esse lance, né? A gente tinha conversado, né? A gente conversa muito na noite, na travessa lá dos venezianos. Tu tinha me contado essa tua história. Tu queria ser padre. Eu tinha uma história com a Igreja Metodista, que é uma igreja, enfim, uma igreja muito legal, protestante e tal, protestante histórica. Então é padres, né? Não era bem padre, era pastor. Eles chamam reverendo, né? Reverendo metodista. E é uma igreja inglesa, enfim, tem uma bem organizada, perdeu força, né? Como todas as igrejas históricas, caiu como em desuso e tal, toda aquela formalidade, o pastor entrava com uma música. Sim, com a onda dos pentecostais. Os neopentecostais, aí a coisa foi para aí o pessoal, a partir do Rio de Janeiro para cá, todo mundo tem que ser como o cara como o pastor da TV, que foi justamente o que me fez desistir disso tudo, né? Além da música, dessa vontade de viver e sobreviver da música. Tu tinha que idade quando foi estudar teologia em São Paulo? Eu tinha 23. 23 anos, né? Não era tão novo. Já não era. Eu tinha vários amigos eu tenho um delayzinho ali de 5 anos para tudo que eu faço. Eu tenho um delayzinho, assim. Eu também, sabe, que eu sou taurino, né? Mas às vezes eu também sou meio devagar, assim, meio que demora um pouco a
Mas a tomar um rumo. Então, pois é. Mas quando desci, enfim, aí a gente vai em frente, né? Até quando seja possível. E essa coisa por que a religião te atraía, né? O que na religião te atraía? Teve a ver com a vivência da minha família. Minha avó era muito ligada à igreja. Essa igreja. A minha avó materna, né? Dona Marieta. Ela era muito ligada à igreja metodista lá no bairro Sarandi e prestava serviço e trabalhava na sociedade de mulheres e faziam roupas. A igreja metodista tem historicamente uma relação muito forte com a questão social. Sim. A igreja metodista é uma igreja que, quando chegou no Rio Grande do Sul, há 140 anos atrás, fez primeiro uma escola antes de... Então, a coisa da educação. A educação, né? a ação social e depois... Eu acho bem legal esse processo, assim, a forma que eles se inseriram em Passo Fundo foi assim em vários lugares, né? Tem instituições fortes, a Casa Sana Wesley, enfim. E a questão da educação foi engolida por essa coisa da educação como um produto, né, de mercado que se vende. Então, por isso que a gente ouve falar há anos, o IPA tá assim, o Colégio Americano tá assado, o IE em Passo Fundo tá assim, o Centenário em Santa Maria, o União. Claro, toda a rede porque virou um metodista, produto e a igreja metodista não sabe lidar com isso. Não sabe esse nível de competição do mercado. Era a minha briga quando eu fui pastor da igreja metodista, era isso. As pessoas, eu tinha... Tu chegasse a ser pastor. Eu fui pastor. Tu tivesse uma igreja? Tive 3 comunidades. Uma lá em São Paulo, que daí eu era acadêmico ainda, chamava pastor acadêmico, né? Porque tinha nomeação do bispo de São Paulo, mas eu era... E é São Paulo capital? Sim. Eu trabalhava na igreja em São Paulo. Eu atendia a igreja metodista no Ipiranga e a um ponto missionário na favela do Heliópolis, que é a maior favela da América Latina. Então foi uma experiência muito rica, assim, Só imagino, né? De domingo à noite estar com o pessoal. Uma imersão na realidade brasileira. Na Praça Nami Jafé, um lugar super, assim, atrás do Sesc, ali um lugar... Um belo bairro, Ipiranga, né? Enfim, eu dava aula para as crianças no museu, levava as crianças pro museu. Olha só. Onde tinha aquele laguinho, sabe? Que tava, ouviram do Ipiranga, as margens do plástico. Era ali. Eu levava as crianças para lá, pegava um sol. E atendia esse ponto missionário nos sábados, durante a semana, na favela do Heliópolis, que foi, né, um ponto missionário criado pela Igreja Metodista do Ipiranga. E aí, depois de lá, eu voltei para cá. Tu te formou lá? Eu me formei, e de lá me mandaram para Carazinho. Ao lado de Passo Fundo. E aí que começou a minha história com o Passo Fundo, porque daí um pastor de lá, sabe, né, da galera mais progressista, assim, sabia que eu tinha me formado, sabia qual era o meu trabalho de conclusão, ele tinha, né... E qual era o teu trabalho de conclusão? Meu trabalho de conclusão foi um trabalho bastante humanista. Se chamava Teologia e Revolução. Pressupostos históricos, teológicos e pastorais a partir do testemunho humanista de Ernesto Guevara de la Serna. Ou seja, então foi meio polêmico, foi uma galerinha para me vaiar no dia da apresentação. Foi, né? Alguns professores... Isso, se cai na minha mesa, eu não aprovo. Professor mineiro, né? O Terço. Eu dizia, professor, isso não é Bíblia, isso é teologia sistemática. E ademais eu aprendi isso aqui dentro dessa casa. Sim. O teólogo Karl Rahner, que é um teólogo alemão, que fala sobre o cristianismo anônimo, as características messiânicas em pessoas que são consideradas ateios ou agnósticos. Estão fora da igreja. Isso, que tinham atitudes mais coerentes com Cristo, no caso. E foi por aí que eu fui, então... enfim. E aí tu foi Carazinho e de Carazinho para Passo Fundo. De Carazinho, eu como esse amigo era mais progressista, ele acabou me convidando para trabalhar na escola, já no primeiro ano, que era uma coisa que... Tudo isso tu ainda é pastor. Isso, no primeiro ano. Eu cheguei em janeiro de 2009... Em fevereiro de 2009, depois das minhas férias e de um acidente de moto, e caí direto na igreja. Tem um acidente de moto, caminho aí. Não, o acidente de moto foi na troca, foi quando eu fui para Bento Gonçalves, agora aqui. Não, o primeiro ano foi eu cheguei lá em fevereiro e era meu aniversário, e ele me ligou, tu quer trabalhar com a gente, tô sabendo que tu tá aí, 45 quilômetros, soube que tu tem uma locomoção, é possível, quer... E foi uma experiência linda, ou seja, eu era pastor em Carazinho, atendi uma creche, em Passo Fundo eu era pastor da comunidade da escola e professor de ensino religioso. Hoje tu não é mais pastor? Não, fui até 2010. 2010, até que idade?
Eu tava com 28, 29. Então, tu viveu cerca de 5 anos, assim, mergulhado nessa história. Foi 5, 6 anos. E tinha uma vida anterior, né? Que era de música. Aí com música, sim. Porque a minha história com a igreja tem a ver com a música. Pois é, eu ia te perguntar, porque a igreja protestante tem uma tradição, né? De gospel, né? Enfim, uma forte foi essa situação da minha avó. A minha avó, por ser, né, da comunidade, acabou um período que ela teve uma questão de saúde, ela incentivou os membros da família que fossem até a igreja para orar por ela, aquela coisa. Como era o nome dela? Marieta. Dona Marieta. A minha avó é Marieta também, eu tive a minha avó paterna, era Marieta. Era minha avó materna, bueníssimo, né? Marieta. Então é uma pessoa importante na tua vida, né? Porque tem a coisa da religião, tem a coisa da música, tudo vem... ela viu viu eu deixar de ser pastor, e era uma coisa que eu meio que não queria, que me fez tardar porque a decisão de não queria decepcionar. É difícil, mas a decisão de deixar é mais, porque tu vira um fantasma, sabe? Como tu vira um fantasma, tu é um apóstata, as pessoas não lidam bem. As pessoas, por exemplo, que me viam em Passo Fundo, na rua, eu via na cara das pessoas que elas ficavam, não sabiam como lidar quando me vê, porque, esse cara vai pro inferno, esse cara era pastor, agora é apóstolo, é roqueiro. Sim, daí deu as costas pra igreja. Daí rolava aquele burburinho na igreja. O pastor da época lá, falo porque é safado, enfim, roubou a igreja, construiu a casa, eu falo mesmo, enfim, não é. Era um cara que, tipo, não teve a mínima ética de, tipo assim, como ex-colega. Cara, tá tudo bem, tô vendo que tu emagreceu, tu não tá tudo bem contigo. Eu tava passando como quem troca de uma profissão tão radical, começando a tocar. Uma nova vida, tava passando, era dificuldades. E ele espalhou pela igreja, viu só o exemplo, olha como está magro, o ex-pastor. Fantasma pelas ruas de Passo Fundo. De novo, isso aí tá enfiado nas drogas, tá muito louco. A perdição. E em vez de se portar como um pastor, como deveria o título dele, né? Tu estava em Passo Fundo quando tu saiu? Não, aí de Carazinho e Passo Fundo eu ainda fui... Eu tentei desistir, aí rolou esse acidente de moto, aí o bispo me mandou pra Bento Gonçalves, que daí foi o último ano. Aí Bento Gonçalves, 2010. Daí nesse meio tempo eu conheci essa rapaziada de Passo Fundo que eu vi depois, quando saí da igreja. Da música. E a gente se juntou pra... Bom, todos esses caminhos, né? Me lembra a frase que está escrita no teu perfil, né? Do Instagram. A felicidade não está na estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada. Né? De Mr. Robert Zimmerman, Bob Dylan, né? É um pouco isso, né? É totalmente inclusive isso. tem um acidente de moto também na história, né? Que tem. Como... E se tu for buscar ídolo, né? um pouquinho mais, voltando ao assunto da teologia, é um pressuposto teológico muito interessante, que é o lance da perfeição cristã de John Wesley, que é o fundador do metodismo, que é o lance da perfeição cristã, que ela não existe, que ela é uma coisa utópica. Que ela, uma busca constante. É uma busca constante, que é uma coisa linda, que é um incentivo, não existe coisa mais positiva para a humanidade. E a música começou nesse período eu desde os 15, bem novinho, desde os 15 eu aprendi, eu tinha alguma facilidade, o professor da igreja lá, o seu Carlos, pegou e chamou quando tinha 8 alunos, a igreja fazendo aquela coisa tipo para juntar pessoas. Sim. E atrair as pessoas. Mas ele jovens, olhou pra mim e ele não tava por essa, né? Ele saía, fumava o cigarrão dele lá na rua e voltava. Ele, aqui ó, ele chamou assim, como é que é teu nome? Ele, vem aqui tu. Aí antes de sair da sala ele fez o favor, todo mundo que tá aqui, ninguém tem talento e ninguém vai aprender, pode ir pra casa. Eu só quero falar com esse aqui. Assim ele fez. Aí, que legal. Aí o outro cara que tava mais pela igreja, assim, pela juventude ali, mas tu não pode falar isso. Ele, não, eu vou falar uma vez só. Tu presta atenção, guri. Tu tem talento, se tu te dedicar, tu vai. É isso aqui, ó. Pum, e falou umas coisas lá e eu realmente entendi as coisas que ele me falou para aquele momento. Sim. Essas coisas me deram coragem para seguir aprendendo e foi e realmente... E a música Em um ano eu tava tocando num grupo dentro de uma van, a gente tava fazendo naquele contexto, naquele universo, nós tava tocando Passo Fundo, ia mais longe ainda, tocamos o estado inteiro. As igrejas que precisavam de isso com 15 anos? Juventude, 16 anos eu tava isso antes de São Paulo, antes de tudo? Antes de tudo. 16 e anos era o rock and roll desde o começo? Era o rock and roll. Eu levei meus primos pra igreja, né? Eu levei 2 primos. E aí tinha mais um outro amigo, o Rodrigo, que tava que já tava lá. A gente formou um grupo com um outro rapaz que ensinava a gente, o Emanuel, uma figura muito importante de música também. Mora em São Paulo hoje. E qual rock and roll que fazia a tua cabeça? Era o rock and roll mais clássico. Era o na verdade, as músicas rock and roll, tipo, mais com as letras, no caso
da comunidade de fé, com aquela coisa cristã, mas era rock and roll. Entende? Mas era... Não era Beatles nem Stones. Era uma coisa tipo guitarra, baixo, bateria. Mas eram as músicas que vocês tocavam na igreja. Dos compositores de lá. Zé Boba, Benedito Carlos Gomes. Que tem um mundo paralelo, né? Sim. Existe? É o rock and roll gospel, dá pra dizer isso? Isso. Mas é isso de uma outra época. Hoje em dia... Desde a época que saí, tipo... Ali não tem quase nada que eu tipo, tenha algum... Que eu tenho alguma música dos anos 70 e 80 em vinil, que daí eram coisas assim, teologicamente mais aceitáveis, aí tipo, consigo respeitar mais e até mesmo gostar. Quando bato assim, que eu vou lá e converso com o menino Jason lá, às vezes uma madrugada lá, bota um fumo, ó, Zaf, que bonito, por que não volta a cantar umas canções assim... criativas, bíblicas. Tu falando contigo mesmo? Isso, eu falando comigo. Com quem tu foi? Com o Jason, o garoto. Que a gente, que a gente carrega, né? A gente carrega de alguma forma. Tenho minhas questões de fé, assim, não tenho todas as... E tu compunha nessa época? Sim, na época da igreja eu fazia bastante coisa. Eu era, inclusive, um cara até mais livre. Hoje em dia, depois dessa coisa de ter estudado, de ter... Tenho contato com muitos... Espontâneo, tu quer dizer assim, tenho muito contato com muitos mais compositores. Os amigos estão aí, fazendo coisas, cantando na rua, cantando, né, no rádio, cantando no Spotify, lançando o livro das letras, como... No caso do Gross, que é uma das pessoas mais próximas hoje em dia, meu vizinho, né? Literalmente. Teu vizinho? E meu amigo, enfim, tudo irmão. E... Quem tá falando? Do Marcelo Gross. Isso bota uma responsa na gente, assim, de, né? Quando tu... Então, quando eu era guri... Cria referências que, de algum modo, te enquadram. Isso, porque a gente quer, né? Tu quer apresentar uma coisa, né? Sim. E, às vezes, aquela época... Era uma época que eu produzia bastante. Tem bastante coisa. Cheguei a gravar coisas em estúdio. Mas quando é que tu... chegou a gravar Cheguei coisas? Cheguei a gravar. Tenho. Se procurar, tem coisa em negócio pra Mas quando é que tu formou banda, né? Quando é que tu... Foi em Passo Fundo? De guri eu tinha com meus primos essa coisa de tocar, mas nunca, né? Aí um pouquinho antes de ir pra faculdade, eu cheguei a pensar profissionalmente, assim, incentivado. Minha namorada na época disse, cara, tu não tá nada errado, tu vai lá, tu vai tocar pra tu... Como um trabalho, já vislumbrava isso. Aí eu comecei a tocar mesmo em São Paulo. Dentro da universidade, eu tocava nos cursos de língua, eu cantava em inglês e espanhol. E aí comecei a ser chamado para apresentação. Curso de secretariado. Será que o aluno da teologia, que é o pastor lá, o padre lá... Sim. E eu ia lá e cantava. Com isso eu pagava horas de atividades de moradia da faculdade. Então eu paguei a faculdade tocando, Sim. Cantando no coral e tocando. Que legal. Então, e aí que eu formei banda foi justamente depois que saí. Assim, né, que foi a primeira banda que eu formei, a General Bonimores, que ela já existia, era um projeto que já existia. Aí eu, um pastor que estava saindo da comunidade... mas com os meninos que estavam sendo expulsos da sua comunidade pelo seu pastor, a gente juntou as ideias e começamos a fazer música junto. E aí, em Passo Fundo, foi uma coisa legal. Apareceu como, tipo, uma banda que não andava na noite. Teve um festival que o Ney Van Sawyer organizou lá, a Good Music, na verdade, a produtora, o Ney tocou. E aí que nós aparecemos pela primeira vez, foi em 2010... E aí as pessoas todas, para onde é que vocês andavam? Porque o Passo Fundo tem uma cena bacana, né? Tem várias. Porque é uma cidade, também tem universidade, né? Tem uma coisa tem vários jovem, músicos, né? Que vivem lá, que ainda estão lá, e muita gente boa que saiu de lá. O Cachorro teve sua história lá. Tem os Chess Brothers que são, né, de lá, que estão aqui. Enfim, tem uma galera. Tem mais gente. Se tu procura, tu vai achando. Sempre tem. E uma coisa do rock muito forte, assim. Do rock and roll cultura forte, roqueira. Né? Eu aprendi muito, muito. Com esse meu período da igreja, eu deixei passar muita coisa, porque eu tinha que dedicar muito tempo para isso. E quando vivi em Passo Fundo, eu aprendi muito, cara, sobre Bob Dylan, Rolling Stones, os ingleses para além dos Beatles, sabe? A galera realmente, The Who... Essas coisas, toca em bares. Tu chega lá, tu vê o carinha tocando um The Who no bar, assim, coisa que em Porto Alegre não é assim. Vamos ouvir alguma canção dessa época? Não vai ser do The Who. Então, vamos ter que... Se quiser tocar uma da tua banda, General? Dessa época da General Bonimores, tá? Beleza. Eu tinha pensado em fazer isso mesmo. Vou cantar uma que se chama Caminhando, uma parceria minha do Chico Frandoloso, que era companheiro lá da General Bonimores. Essa música a gente gravou no primeiro disco da Bonimores, que gravamos em Brasília, em 2011. E agora eu tenho uma versão em espanhol dela, que eu tenho cantado mais em espanhol. Vamos lá.
aí. Tanta coisa vi que arreglar. Seguiré caminando. Entonces fue que yo me fui a vivir la vida sin querer saber de lo que la gente va a pensar. Aunque vos no me entiendas, todo va a cambiar. Nuestra vida está ligera, pasa el tiempo, no vuelve más. Yo no voy a esperar, yo no puedo parar. En la ruta voy a continuar. Ra-pa-pa-pa-pa-ra-ra. Ra-pa-pa, ra-pa-pa-pa-pa. Ra-pa-pa-ru-ra. Ra-pa-pa-ra-ra. Aunque vos no me entiendas, todo va a cambiar. Nuestra vida está ligera, pasa el tiempo, no vuelve más. Aunque vos no me entiendas, caminando por aí. Ah, que maravilha, que coisa bonita. Eu ia falar uma coisa também, essa coisa de tu estudar teologia, obviamente quem estuda teologia tem que estudar outros idiomas, né? Aí tu comentou que tu cantava em inglês, cantava em espanhol, quer dizer, isso também te abriu horizontes, né, culturais também, né, para além da música. Sim, com certeza. Por exemplo, na teologia, de fato, a gente teve contato. Eu tive, né, grego e hebraico, que são, na verdade, grego koiné, que é um grego arcaico, e o... Tu aprendeu esse idioma? Aprendi o idioma. Ele teve contato. Não ao ponto de falar. Sim, mas para tradução, para traduzir. Uhum. Sim, eu tinha parte do curso era traduzindo textos. Essas aí começaram na crise. Porque daí tu ia no texto bíblico, aquilo que tu leu a vida inteira, traduzido pelo João Ferreira de Almeida, o padre, e tu ia procurar, mulher virgem, não sei o que, daí, não, mas peraí, mas não fala não mulher batia, virgem, não. Fala mulher jovem, que nem minha mãe, que nem a tua. Aí começaram as coisas os na minha questionamentos, cabeça. né? A coisa da tradução, né? Não vim aqui para desvalidar a Sagrada Bíblia. Mas as minhas crises, né? Cada um lida da forma que todos os pastores que estão aí, que coisa, também Claro. tiveram a oportunidade de chegar num texto lá, um texto de Isaías e traduzir. Mas aí que tá o lance da qualidade do curso, né? Um curso que te larga um texto bíblico, tipo assim, mais próximo do original possível para fazer a tua própria tradução. E nas fontes. Ou né? seja, foi um curso... De qualquer modo, assim, conhecer um outro idioma, ter contato com outro idioma é uma coisa que abre muito a cabeça, né? E tu tem essa coisa também, a própria canção que tu acabou de cantar, né? Essa coisa essa ponte entre Brasil e Argentina, né? Gaúchos e portenhos. Como é que surgiu essa coisa na tua cabeça, essa coisa do rock argentino, né? Como é que ele passou a ser tão importante? Na verdade, o lance do idioma, do idioma da faculdade. Foi o que eu pensei. O idioma, né? Aí a gente tinha um pouquinho de contato com latim também, não cheguei a estudar latim como grego e hebraico, mas estudei também. E o lance São vários momentos, por exemplo, a tradução o meu trabalho de conclusão, eu tive bastante contato com literatura, eu lia muitos teólogos latino-americanos, porque eu via a partir da perspectiva da teologia latino-americana, né? O ver, julgar e agir a partir da nossa realidade latino-americana, essa coisa, né? Para além lá de Roma, no caso. Uhum. A Jesus encarnado aqui, a teologia pé no chão, essa coisa. E por conta dessa coisa, fui tendo contato com o idioma. Eu tinha uma tia da fronteira,
que é a minha madrinha, que já faleceu, a Irene, que ela era bem doble chapa. Quando ela ficava brava, ela falava espanhol. Qual ela é de Uruguaiana. Uruguaiana. E quando ela ficava bem brava, eu achava bonito, assim, que ela falava. Sabe que isso que te penso? E ela baixava um troço nela, assim. E aí eu morei um ano em Uruguaiana quando eu era criança. E, primeiramente, não foi com rock. Eu tenho uma aproximação com o idioma. Eu sempre simpatizei. Eu joguei futebol, gostava de futebol. Cheguei a jogar de piá, joguei no Zequinha, joguei na escolinha. São José. Isso, aí depois passei para o Sub-15 ali. Foi quando eu comecei a aprender violão e optei pelo lance da música, né? Por uma questão até de praticidade, enfim, questões da época. Mas eu gostava muito e era muito dedicado. Eu gostava muito do futebol argentino, Tu jogava em que posição? Eu jogava de meia direita. Depois joguei de meia esquerda, mas jogava mais meia direita. Na época que era 4-3-3, né? Aquela coisa ali. E depois mais velho de centroavante. Pescador. E, enfim, assim, para ser o mais objetivo possível, Copa de 90, Mundial 90, termina a Copa do Mundo, eu tinha 9 anos. Torci muito pelo Brasil, lembro da minha família reunida naquele jogo, o Brasil perdeu. Pra Argentina. Lembro que o Brasil perdeu pra Argentina. Canidia fazendo gol, passe do Maradona. Passe do Maradona. Quando termina o jogo, eu percebo que nós todos em casa tristes e tal, e o futebol brasileiro, tipo, né? O Tafarel ficou na Itália, o Valdo foi pro Porto, e aquele time inteiro, poderia te dizer todos, assim, né? O Careca já tava lá no Napoli. Tudo aquilo que a gente viu. E eu realmente percebi. E me lembro de meu pai e meu avô comentando também, né? O que ganha dinheiro, então nem aí pro povo brasileiro, que a gente tá aqui torcendo ali. Olha, cara, realmente, não vi ninguém se emocionar. Era uma outra coisa. O Brasil tava numa péssima fase. Era uma boa ideia sair do Brasil. E lembro... Sim, a época do Fernando Collor, inclusive. Exatamente. Lembro quando a Argentina perdeu, me lembro de ver o Maradona chorando que nem uma criança. Claro que com 9 anos tu te identifica. E a minha lógica naquele Mundial já foi, eu vou torcer pro país vizinho, Argentina. Imagina, meu pai, nós ia lá na Argentina buscar alfajor, e quando tava em Uruguaiana, atravessava a ponte para torcer pra Argentina. E isso tudo veio sensibilizando. Então eu sempre tive um contato. Era o futebol, era a família... E eu não sei te dizer direito quando é que entrou o rock, mas assim, um amigo meu de Passo Fundo, Guto Pereira, quando foi morar lá, ele voltou e falou, cara, tu já canta em espanhol. Eu cantava meia dúzia de coisa, sabe? De músicas de protesto latino-americana, Vitor Jara, umas coisas assim. Mas aí é outra pegada. Outra pegada, uma coisa mais de música de protesto, aquela coisa. A folk mais tradicional. Isso, não o rock. E aí ele me trouxe algumas coisas e ele, cara, isso tem muito a ver contigo, cara. Tu já toca, eu te vejo tocando, não sei por que tu... Eu falei, pá, não... De começo assim, fiquei meio resistente, escutei. E tá, legal, que bacana, ele me deu um disco e, adorei e tal. O tempo passou e aí eu em Santa Catarina conheci uma moça argentina, a Celeste Ferna, de Buenos Aires, que me ajudou a traduzir essa canção, inclusive. E ela me apresentou de uma forma diferente. Ela me apresentou um disco que chama Arthur, do Pescado Rabioso, Luiz Alberto Spinetta. E aquilo me voou a cabeça. E dali em diante foi isso. Eu comecei atrás dos documentários, até não ter mais, e comecei a comer, não achava mais, eu comecei a ignorar as legendas e comecei a assistir os documentários e começou a entrar na cabeça e eu comecei a me entender. Eu não sei como é que foi, foi. Como aconteceu? E aí o rock and roll já estava instalado, já tinha esse plugin instalado, e aí quando juntou os dois, entendeu? A coisa do idioma, ter a facilidade, a liberdade, a autonomia no idioma, de falar, né? Porque às vezes do idioma tem essa coisa que a gente fala mais o que consegue do que o que quer. Sim. E eu meio que, por assistir tanto documentário, ter tanto amigo argentino, Santa Catarina também, tu aprende a pensar um pouquinho. Pensar dentro daqueles parâmetros do idioma. A pensar. Com as referências culturais, emocionais, o jeito que eles afetivas. invertem as colocações, assim, os verbos, o jeito... Eu aprendi, de vez em quando escapa alguma coisa do português, quando tu traduz e tu destraduz, assim, tu... E aí tu começou a compor em espanhol? Eu tenho alguma coisa em espanhol, mas não tenho nada, tipo assim, que esteja pronto. Eu comecei com a coisa, né, devagarinho de traduzir. Traduzir, por exemplo, traduzir uma música agora nesse trabalho que eu gravei. Por último que eu fui a Buenos Aires, a última vez que eu fui a Buenos Aires, eu gravei 2 músicas inéditas em português, num estúdio lá. Achei isso, né, uma coisa muito, muito bacana. E gravei música em espanhol, que uma tradução de uma música da Cachorro Grande, Dia Perfeito, que é uma versão que fiz com minha amiga Martina Bombitini, que mora em São Paulo, enfim. Isso, e comecei com essa coisa da tradução, né?
E tu tem um intercâmbio com músicos, né? Os músicos de lá. E tu passasse uma temporada lá, né? Recentemente, não sei se foi o ano passado ou retrasado. No final de 2023, na verdade, né? Já tá fechando o ano, porque foi agosto, né? Julho, agosto de 2023. E eu já tinha ido antes também. O que acontece é quando eu vou, eu fico um tempinho a mais, assim, eu fico um mês pelo menos. E tal. Não é uma viagem turística, nunca foi. Outra vez eu fui para, de fato, viver essa experiência e fazer uns shows. Onde? Aí, em Buenos Aires? Para Buenos Aires. Uhum. E dessa segunda vez eu já fui para mais coisas. Eu fui a Rosário. Aí em Rosário eu gravei um podcast, eu gravei um programa de rádio, eu fiz um show. Com as ticas pesadas? Com as ticas pesadas. Que são, da Valen. Que é um podcast de... É um podcast que é do jornal do Capital, que é um jornal de Rosário, como se fosse... Assim, jornal local. É um jornal local importante e tem esse braço, assim, que é dos streaming. E é uma coisa muito legal. Minhas queridas Valen, a Flor, que me levou até lá. Foi uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Mas tu gravasse lá? E aí gravei no estúdio Ion, que é um estúdio maravilhoso, um estúdio de se gravar orquestras de tango. Rosário? Em Buenos Aires. Buenos Aires. Eu fui a Rosário, de Rosário eu fui a Buenos Aires. Certo. Aí Buenos Aires eu gravei o disco, o EP, e fiz um show, fiz outras coisinhas lá também. Mas em Buenos Aires eu me dediquei mais a gravar e ver amigos, enfim. E esse disco ainda não veio à tona? Eu ia lançar esse disco, eu ia fazer a campanha, eu lançaria esse disco no dia 18 de maio. Puxa vida. Ele seria, eu usaria bem no período da enchente. Isso, porque eu teria um show muito legal que eu faço na Andradas ali, na Noite dos Museus, aproveitando o público que estava aí a pegar as últimas horas para fazer essa coisa de engajamento do pré-save e tal. Tava tudo armado, algumas pessoas iam panfletar isso comigo e tal. Tava armando para esse dia. Aconteceu tudo o que aconteceu, né? Aí ia deixar para setembro, que ia rolar, e algum passarinho contou que vai ser um pouquinho mais adiante. Eu quero saber... É final do ano, eu não vou largar no final do ano um trabalho que eu tenho muita vontade que caminhe, tenho muita expectativa sobre ele, né? Claro. Que é um perigo, mas eu gosto das músicas que eu gravei ali. Então eu vou lançar no começo do ano que vem, né? Claro. Vou lançar em março ali, porque é o momento de apresentar, né? Sabe? É um EP. É quando começa o ano, né? É quando começa o ano, ele não é um disco, é um EP, são 4 músicas, mas... prefiro. Aí vou lançar. Na verdade, tu tem um single, né? Que é o Viajei. O Viajei foi gravado lá no Estúdio Cegonha, pelo Luciano Albo, produzido por ele. É minha primeira música depois de sair da banda, da General Bonimores, essa música Viajei. E tem um videoclipe muito legal também, que foi feito pelo meu amigo Santiago Assef, da Tixi Filmes, que é um amigo de Argentina também, que mora aqui no Brasil, grande amigo. E agora eu vou lançar uma segunda música que vai entrar no lado B desse disquinho, vai fazer a parceria com essa canção aí, que também vai ter um videoclipe, gravado pelo meu amigo Marcos Kligman. E para esse ano, é isso que eu vou fazer até o final do ano, no caso de lançamento. E o que a gente pode ouvir? Posso cantar essa? Essa agora? Que vai ser lançada, então. Essa que vai ser lançada. Ah, que bom. Porque na verdade essa música é uma música que eu já gravei ela com a General Bonimores. Quando a General Bonimores assinou um contrato com a MZA lá, a gente tinha um disco programado. Essa música era a música que abriu o disco. E era um rockão, assim. Como se chama? Não Vá Se Atrasar. E aí a gente gravou isso lá no estúdio do Fruê, produzido pelo Rei Zimmer, pelo Fruê. E agora há poucos dias eu tive esse insight de trazer essa música de volta, porque eu gosto muito dela. Ah, que bom. Vamos ouvir então. Às vezes fico aqui pensando em ir além do tédio dos remédios, das portas desse trem, olhando pro relógio, marcando o tempo, sem pena de ninguém. Para, arranca, atrasa, avança, não para de correr.
traz o sol, a chuva, um dia cinza então. As cores que tu pinta o dia, a vida vai dizer. Vista um sorriso, sua melhor roupa, o que é que tem? Saia em busca do caminho e de só fazer o bem. Vamos lá, não vá se atrasar. Há muito mais além do rio, mas tem que atravessar outras fontes, horizontes, espinhos há também. Seguir em frente, certo que certeza não se tem. Não tenha medo de trilhar um novo rumo hoje. As pedras e os cacos vou deixar. A vista e a paisagem vão recompensar. Vamos lá, não vá se atrasar. Pra ser feliz, muito bom. Foi pro lado do Bob Dylan, né? Não, lado folk, né? Não, mas é bacana porque tem um lado de letras também. Tu que faz as letras? Essa letra e música minha. Né? Tem uma consistência, tem uma densidade ali que reflete um pouco essa tua múltipla vivência, né? Tua trajetória por tantos lugares, por tantas histórias que viveu, né? Sim. Ainda sempre em busca do meu Dylan Song. Mesmo que esteja, 70 anos atrasado, tamo aí. Em busca, né? Não tenho. Pra mim é a maior referência maior, né? Bob Dylan, Neil Young, assim. E toda uma gama, assim. Mas, assim, uma coisa que ficou, assim. Bob Dylan tem uma coisa muito especial, assim, que... Isso aí, persigo, assim... Não imitar de forma alguma. Fazer do meu jeito, fazer com uma... Mas, assim, no mínimo, assim... Essa coisa, a forma que ele abordava... Uma coisa impossível de se copiar, né? Mas a gente, como músico, todo mundo sempre coloca alguém como... Sim, uma fonte de inspiração, como né? Como se fosse um norte, por lo menos. Claro. E eu tenho bastante isso, assim. Eu acho que é por aí. Mas, enfim, são fases, né? Quando tava lá na igreja, eu tocava outras coisas... Uma banda de rock tocava outras coisas, né? Às vezes tu me vê por aí tocando umas milongas, que eu acho que lá no fundo elas acabam se encontrando como música folclórica, né? De diferentes lugares, mas na minha, aqui comigo, quando bate aqui nesse peito, elas se mesclam e pra mim tá tudo certo. Mas, enfim... tem caminhos, assim, que se for buscar a origem, os diferentes ritmos meio que se encontram, né? A coisa da milonga tem uma coisa negra também, né? Sim. O rock também tem, né? Quer dizer... Ibérica, né? A coisa da milonga também. Exato. Que tá da árabe, né? Da coisa da árabe. Sai tudo da mesma forma, meio do mundo, né? Que é a África é o grande, né? Fim dali. Aí a gente vai ter que chamar outro entrevistado para falar lá da Argeia. Sabe que uma vez, há muitos anos atrás, eu entrevistei o Vitor Ramil, morava do Rio de Janeiro. E estava naquela história né, da estética do frio, né? E a gente, no Rio de Janeiro, ele foi no meu apartamento onde eu morava, em Ipanema, 40 graus, nós tomamos chimarrão durante uma tarde, conversamos a tarde toda. E ele fez um tratado, assim, brilhante, assim, né? Sobre a origem da milonga e tal. E como esses caminhos se encontram, né? De uma maneira mais insuspeitada, né? Como as coisas estão assim. E ela tá aqui, ele tava fazendo a gente se encontrar aqui também. O Bebeto também teve, né, com o Renê naquele documentário, mais uma canção. Sim.
fizeram uma busca linda. É muito bacana esse documentário. Jay Silvano. Então vamos aguardar o... Como chama o disco, o EP? O single, esse se chama Não Vá Se Atrasar. Esse é o single, né? Esse é o single. E essa música faz parte... Não faz parte da... trabalhos serão separados. 2 compactos. O meu plano é... Essa música agora é o single que eu vou lançar em novembro. Uhum. E se Deus quiser, se tudo der certo. E vai dar? Se Deus quiser, é uma forma, né? um automático. Em dezembro eu gostaria de lançar um vinilzinho, um compacto em vinil 7 polegadas. Né? Se conseguir os parceiros certos, enfim, tô correndo atrás disso. Já tem o repertório? Seriam essas 2 músicas um compacto. A música Viajei no lado A e essa música não Vai Se Atrasar no lado B. E pro ano que vem, daí sim, esse EP gravado também, na Argentina. Esse gravado na Argentina, eu lanço uma música no dia do meu aniversário, em fevereiro. E o EP pretendo lançar em março ali, pode ser... Que canções tem esse EP? Como chama esse? Tem um título? No título do disco ainda não tem. Porque lá no começo ele ia ser tudo parte da mesma coisa, do Viajei. Sim. Ia ser Viajei, ia ser um disco, e aí tô fazendo do jeito que tá pintando. Vai na O que viagem. importa é que esse disco tinha a ver com determinadas cidades. Buenos Aires, Montevidéu, Porto Alegre, Passo Fundo, Bombinhas, São Bernardo do Campo, São Paulo, Búzios. Quer dizer, unindo as tuas pegadas, né? Já que falamos em Bebeto Alves. Exatamente. O meu universo, o meu pequeno mundo ali, dos lugares que eu amo, que eu estive ou que estarei ainda. E eu não tenho o nome ainda do disco, mas uma canção se chama Movimento, a outra se chama Chá Comigo e a outra se chama Dia Perfeito. E são em português? Em Dia Perfeito e em espanhol. Dia Perfeito. Quer ouvir essa? Claro. E Em Spanish? Claro, Como é que a gente tá? Primeira mão. Em primeira mão. Essa vai ter que ir um cabo aqui, ó. Essa é uma música que, enfim, maravilhosa. Música do querido amigo e irmão Marcelo Gross. E que me cedeu com muito carinho de gravar essa canção. Dia perfecto para ir na esquina e dizer goodbye. Flota como una nube. She's really have a groovy. Divina flor me dijo vos sos un amor. Dijo algo me aburría y era eso que yo sentía. Y me contó de sus romances, que quando pensa em aprontar, ela vai e apronta antes. E eu realmente não creo que divina flor el cacharro esté lleno. Y me dijo esquisitices y que também vai aguantar para quando chegue o carnaval. Também vai aguentar para quando chega o carnaval. Dia perfeito para ir na esquina e dizer goodbye. Flota como una nube. She's really have a groovy. Coisa boa. Jay, não pode encerrar sem comentar, sem falar do dia que tu tocasse com Gilberto Gil, é isso?
Rolou. Isso aconteceu. Como é que foi isso? Aconteceu a General Bonimores, a banda que eu fazia parte, a gente venceu um festival nacional. Essas coisas que inscrições via internet, um monte de banda, enfim. Um festival da Samsung. E parte da premiação era um festival muito bacana. Foi, sei lá, eu acho que 800 candidatos. Era uma coisa de votação de internet, aquela coisa. O público que votava. A gente, em Passo Fundo, tinha um público muito engajado, sabe? Talvez, assim, não era uma cidade grande, mas nosso público era muito engajado. Então, aquilo muito fiel, muito comprometido. A região toda, e todo mundo, foi lá votar e tudo. E a gente ganhou esse festival. Claro que tem a ver com a votação e tem a ver com a qualidade do trabalho, claro, né? Enfim, já nem lembro. Ambas as coisas, né? Tinha aquele pessoal que fazia aqueles programas de auditório, enfim, do que o Miranda participou. Não o Miranda, mas outros colegas estavam lá. E aí, a gente, por conta disso, uma das premiações era um prêmio em dinheiro, era uma pequena turnê entre São Paulo, Rio e na cidade, no caso que a nossa era Porto Alegre. Que época foi isso? Isso foi em 2014, setembro de 2014. Tá comentando já há 10 anos, parece que foi ontem. E aí, parte da coisa era uma turnê, um lançamento de uma canção lançada nacionalmente, e também a gravação de um single. Esse single tem uma distribuição nacional. A gente gravou no Estúdio Soma, aqui em Porto Alegre, tudo. E a turnê era um show que era em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Um domingo à tarde, gratuito, para um monte de gente no Ibirapuera, que era com o Gil. E no Rio de Janeiro foi com a Maria Rita. E aqui em Porto Alegre veio Paula Lima e o baile do Almedinha, que é o Hamilton de Holanda, que acompanhou em todos, porque era canção e instrumental. Então a Larissa Basílio, que hoje é uma guitarrista meio... tá junto ali com o Kiko Loureiro, Eduardo Adanui, ela toca como... A banda que tá acompanhando ela é a banda do Clapton, a Nathan. Enfim, é uma banda maravilhosa. Ela foi muito bem na carreira. Nós achávamos na época, né? A canção é mais fácil. Ela, de São Paulo, Estados Unidos. Foi embora. Tá bem. Uma carreira maravilhosa. Larissa Basílio. Cheia de patrocínios e tudo. E a gente viveu esse momento com o Gil, que a gente achou que, inclusive, ia acontecer mais coisa por conta disso, porque foi legal, foi bacana. Mas foi uma canja? Foi um encerramento do festival no show dele, um open air. A gente abriu o show dele na prévia, tocamos, e no final ele nos chamava para cantar uma música com ele. E aí cantamos com ele Back in Bahia, para uma galera, enfim. Porque até o último dia ia ser o contrário, ele cantaria com a gente a nossa música. Mas coisas do show, né, enfim... E aí nos chamaram em cima da hora, não, vocês vão cantar com ele a música escrita, a música que determinaram, Back in Bahia. Pronto. Aí eu fui lá, vai em Londres, toquei, de vez em quando. Essa aí. Fui lá, toquei com a gaitinha, eu e o Chico, cantamos, né, os guri tocaram, enfim, ali junto. Mas a gente se dedicou mais a cantar, porque a banda dele tava junto, então... Foi uma participação, assim, foi algo legal. Praticamente cantamos com ele, né, foi isso. E eu toquei uma gaitinha, foi mais ou menos isso. E foi uma coisa muito legal, enfim, né, eu acho que a gente podia, inclusive, ter tirado mais ido além com essa... Mas, enfim, a produção que a gente teve na época não emendou essa coisa, não atou coisa. Então, não é que o Gil nos apadrinhou como se fosse, não, um festival, tal. Tocou com a gente, foi querido, foi educado. Todo mundo que toca com o Gilberto Mas, igual pra mim, foi uma coisa... maravilhosa, enfim, eu lembro dele falando coisas, olhado. E ele tem esse lado roqueiro. Passei também, som, né, com ele, passamos som, tivemos uma conversa depois na conversa de imprensa, e ele olhou pra mim e falou assim, essa gaitinha vai longe. E eu, aquilo marquei no coração, assim como, ele adorou a gaitinha, ele adorou. Não era nem pra ter gaita no momento, foi eu que fui ligado e levei no bolso. Eu pensei, eu não vou ficar fazendo back vocal aqui, vou levar uma gaita, porque tem tudo a ver. E tu, sem combinar com ele, eu puxei a gaita, ele olhou a gaitinha assim, você toca a gaita? Toca aí, quero ver. Foi assim. E aí ele, não, então tá. Não, aquilo não ia ter. Ele gostou do instrumento exótico e na minha ousadia naquele momento, que nem os guris estavam sabendo. Os guris falaram, nós nem ensaiamos isso, não tem nada a ver. Eu ia fazer um solo de guitarra. Eu falei, cara, me surgiu na hora. Eu antes saiu, passei a mão nessa mesma maletinha aqui. Peguei a gaitinha em mim e levei lá. E levei junto. E foi lindo. Tem no YouTube isso. Botar General Bonimores, Gilberto Gil, aparece. Tem. Então tá. Gente, muito obrigado. E vamos ficar aguardando. Tem novidades aí até o final do ano e pro ano que vem. E que bom
Que bom ouvir a tua história, né? Que é uma história muito bacana, uma história múltipla, passa por várias cidades, por várias situações, e tu tem um som, assim, muito teu, assim, né? Muito característico, com uma densidade, com uma coerência. Obrigado, Paulo. Obrigado. Prazer estar aqui, poxa. Super, super, super. Viva a Rua da Margem, onde a gente sempre se encontra. É por ali perto, né? E o podcast do Rua da Margem volta daqui a 2 semanas. Até lá. Adjuntos, a gente pode mais.